tem muito brinquedo sensacional que eu mostro pra vocês nas próximas semanas. Vai se preparando aí pro Natal já, porque quando a gente vê, ó, passou. Tariane, maravilhosa, seja bem-vinda. Boa tarde pra você. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom e você? Tudo bom. Vamos falar sobre dificuldade de aprendizado. O que a gente pode fazer quando a gente percebe que tá rolando ali um certo probleminha na hora de entender realmente o que rola na escola? Eu acho que primeiro é muito importante essa parceria com a escola, essa proximidade da família com a escola, porque a professora, os profissionais da escola normalmente têm uma habilidade, uma capacitação para poder estar auxiliando e encontrando estratégias aí em conjunto. A própria escola muitas vezes sugere se há uma necessidade de levar para um outro profissional para fazer uma avaliação, né, com um psicopedagogo, com um psicólogo, com um psiquiatra, um neuropediatra. A escola geralmente faz esse meio de campo, por isso é bem importante essa aproximação. Sim. Agora sim, independente da criança já ter um diagnóstico ou não ter um diagnóstico, mas ela tem uma dificuldade, porque cada criança tem o seu tempo. Claro. A gente precisa levar isso em consideração. E respeitar mesmo. Respeitar. Na escola estão todos ali numa mesma turma, então há essa questão do ritmo ser todo muito parecido. E às vezes o seu filho, por uma questão de maturação neurológica, cerebral mesmo, ele vai às vezes demorar um pouquinho mais para atingir o mesmo aprendizado que o colega que está ali na mesma turma. Sim. Então a gente precisa ter esse olhar de auxiliar mesmo a criança, né, nesses processos. Agora uma coisa assim que eu acho que vale para todos os pais, para os que têm alguma dificuldade, para os que não têm também, ao invés da gente focar nas notas das crianças, a gente focar em todo o esforço envolvido. Ah, bom. Sim. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que eu faço muito em casa. Sim. Quando vem as notinhas das crianças, né? Vem da escola, elas vêm com as provas, né? E me mostram as notas. Aí a primeira coisa, assim, você tá vendo essa nota que você tirou? Isso aqui é porque você foi para a escola, porque você prestou atenção na professora, no que ela estava te ensinando, porque você fez a tarefinha em casa que a professora mandou, porque você fez as atividades da escola, porque você se dedicou, você estudou para essa prova. Lembra que você sentou em casa, assim, estudou? E aí a criança começa a perceber todo o esforço envolvido, toda a capacidade que ela tem e que resultou naquela nota. Perfeito. Né? E que às vezes os pais até, né, às vezes nem são notas muito baixas, às vezes em torno da média, vamos dizer assim, os pais às vezes já se preocupam. Mas quando a gente começa a focar nisso, a criança começa a perceber o quanto disso dela é importante para o resultado que ela tem lá no final. Mas e quando não tá legal a nota? Qual que vai ser a abordagem? Aí eu acho que os pais precisam, além de tudo isso que eu falei, essa conversa com a escola, os pais precisam estar junto com a criança, para que essa criança ela não se sinta inadequada. Tá. Então, tá sentando mesmo com o filho e perguntando para ele: filho, ok, nós tiramos essa nota, não tá legal, o que tá acontecendo? Ou então, o que será que a gente pode fazer juntos para a gente melhorar esse teu resultado? O que você acha? E assim, só ter esse movimento de estar ao lado de verdade, estar disponível para ajudar de verdade e permitir que a criança também encontre soluções. Nós, enquanto pais, a gente gosta muito de criticar, dar conselho, dizer o que é certo e o que é errado, né? E a gente precisa muito, para a gente alimentar uma boa autoestima, a gente confiar que o nosso filho também encontra boas soluções. E às vezes não é a mesma que nós teríamos. E a gente precisa também aprender a trabalhar isso com a gente, né? Verdade. Porque às vezes a solução da criança é diferente da sua. Às vezes você acha que a sua é melhor. Mas isso não significa, né, que é a melhor. Às vezes lá no resultado final vai dar no mesmo, né? Agora a gente fala do quanto os pais estão ligados e estão cobrando ou não, enfim, o que vem acontecendo com os filhos. E quando essa é uma autocobrança, quando a criança não tem, simplesmente, quando ela vê a nota baixa, mas para ela tanto faz como tanto fez. E aí, como é que a gente faz essa criança entender essa necessidade? Eu digo isso por quê? Porque tem muito caso do contrário também, criança que se exige demais. Se eu não tirar a nota máxima, meu Deus do céu, eu me descabelo, eu não sou boa e a autoestima começa a ir lá embaixo porque tirou um 9,5, né? Tem que ter um equilíbrio nisso tudo, né? Sim, Dani. A criança que ela tem essa autoexigência muito grande, como você falou, normalmente ela tem pais, às vezes, que são também muito exigentes.
E são pais, às vezes, que tendem para essa questão do perfeccionismo. Aí a criança, ela acaba também ficando muito autoexigente. Mas tem isso em cima da criança ou com eles mesmos? Os pais têm essa atitude com ela? Eles que cobram esse resultado? Ou eles são assim com eles, no dia a dia? Se eu sou assim comigo, normalmente eu tendo a ser com os filhos também. Né? É um reflexo. É uma postura que eu tenho de vida. Então não vai ser diferente. Isso é muito bom. A gente ser muito exigente, perfeccionista é muito bom para algumas coisas. Sim. Mas para outras, às vezes, causa sofrimento. Claro. Porque fica uma exigência inadequada, fora da realidade, que não tem necessidade para algumas áreas da nossa vida. E é isso que a gente precisa ter cuidado. Por isso, assim, que valorizar a capacidade, os esforços, descrever o que você está enxergando, que a criança está fazendo, é muito mais importante do que eu cobrar essa nota. Sim. Então, um pai, por exemplo, que é muito rígido, que é mais, não sei, autoritário, vamos dizer assim, geralmente ele vai, a criança, ela ela aumentou a nota de 8,5 para 9. Aí ele vai olhar e vai dizer assim, não fez mais que obrigação. Né? Ele vai dizer assim, poxa, e como é que você pode fazer para chegar num 10? Ai, que dor, né? Então, é um pai muito rígido, muito exigente. E tem o pai também, que daí é muito do elogio, né? Assim, e aí acaba falando, nossa, aumentou meio ali a nota, né? De 8,5 para 9. Aí fala, nossa, filha, você é muito maravilhosa mesmo. Né? Isso também é um elogio vazio. Por isso que o mais adequado é eu avaliar o esforço. Né? Poxa, tô vendo que melhorou, né? Você mudou a sua nota de 8,5 para 9. E eu percebi que você fez as suas tarefas, eu percebi que você estava estudando para essa prova, eu percebi, né, que você se dedicou. Você deve estar muito orgulhoso de si mesmo. E aí já entra um puxão de orelha para pai e para mãe. Porque não adianta você falar, eu percebi, se você não tá nem olhando. Tem que realmente ter um acompanhamento, né? Sim, criança precisa de pai e mãe. Tem pai e mãe porque precisa, né? Sim, não é fazer a tarefa pelo filho. Não é isso, mas é saber o que tá rolando. A gente precisa confiar que eles consigam, mas a gente precisa estar fazendo um acompanhamento, uma supervisão mesmo. Né? Você estar a par do que está acontecendo com o seu filho. E ficar muito também de olho, Dani, eu diria assim, quando uma criança tem umas notas boas, tem um determinado comportamento, aí de repente essas notas caem lá embaixo. Aí é preocupante. Aí o pai e a mãe tem que ficar esperto. Às vezes os pais daí começam a brigar com o filho, porque abaixou a nota. E às vezes está acontecendo alguma coisa. Exatamente. Às vezes algum problema de relacionamento na escola, alguma dificuldade com a professora, às vezes até uma situação de bullying. Então a gente precisa ligar a anteninha, porque algo aconteceu. Né? Não é simplesmente um relaxo, um desleixo do meu filho. Tem alguma coisa acontecendo e a gente reflete precisa... no comportamento e reflete diretamente nas notas também. Sim, né? a gente precisa buscar entender isso. Perfeito. Obrigada por ter vindo. Que agradeço. Convidada a ficar para comer uma palha italiana, por favor, tá? Tá certo. Faça as honras. Obrigada.